Salve, salve família, seja bem-vindo. Zulu na voz, com visual novo, hein? Vai vendo. Nossa voz. Salve, salve família, Carlinhos Ribeiro na área. Tamo junto, mais uma segunda-feira pra vocês aqui no Nossa Voz. Lembrando que estamos conectados pela R News TV, canal 42, Soul TV, Connect BR e também pelas plataformas digitais. Facebook, Instagram, YouTube e Claro TV. Segura essa. Mais uma segunda-feira Gostosinho, especial, show de bola. pra lá de especial, né? Exato. Gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, a Salto Pizza, a Adega Bodega e a Adega do Bebê. Que pizza gostosa, hein? Mais uma pizza gostosa. Mais uma. Rapaz, vou ter que arrumar uma academia de patrocinador logo. Rapaz. Falando em academia, eu quero mandar aí um salve, um abraço aí pra Academia N1, né? Que sempre tá lá cobrando. Zulu, manda um salve lá, manda um abraço. Salve dado. Ah, vamos lá também. Segura a bronca aí. E aí, meu irmão, mais uma segunda-feira pra lá de Mais especial. uma. Show de bola, né, Zulu? Lugar especial para pessoas especiais. Ah, um abraço, Naldo. É nóis. Com certeza. Eu quero também convidar você aí, empresário, empreendedor, né? A propagar. Vem aqui que eles vão propagar a sua marca, seu produto, né? Vem Isso. fazer parte do nosso time de patrocinadores. Chama no zap. Tá aqui, ó, o nosso contato, Isso. também as nossas redes Redes sociais. sociais. Chama no chat. Bora. É isso aí, segunda-feira, pra lá de especial. Hoje no sofá do Nossa Voz, uma pessoa querida, uma pessoa muito importante para a cidade de Salto. Exato. Praticamente pode dizer que é um exemplo, né? A juventude chegando Isso. bem, né? Chegou bem, com Chegou números bem. bons, viu? Os números deles são excelentes. Números bons, surpreendeu. Exato. E o legal é que é muito querido aqui em Salto. Vamos conhecer um pouquinho dessa pessoa. Ele tem 29 anos, economista e pós-graduado em gestão pública pela Unicamp. Professor, vereador e líder Renova BR. Sua carreira começou no mercado financeiro, Boa. na XP Investimento, e depois se tornou o mais jovem diretor da Prefeitura de Salto, Show de bola. Mexe com dinheiro, hein? ocupando o cargo de diretor de desenvolvimento econômico nos anos de 2016 a 2020. Vai vendo. Além de ser professor titular de Economia e Finanças Pessoais da Escola Humanidade, foi eleito para o seu primeiro mandato, 2021-2024, pelo PSD, com uma votação de 3.857 votos. Bastante, hein? Não é fraco, não. Recorde histórico daqui da nossa cidade de Salto. Caraca. Não para por aqui, não. Para. Não, para não, pô. Que vem. Ele foi eleito segundo o jornal Terra Tavares. Um abraço pra rapaziada do Terra Tavares. O melhor vereador da cidade nos anos de 2021 e 2022. Autor de projetos. Vai segurando os projetos aí. Que impactaram a cidade, como a volta do auxílio transporte universitário técnico, IPTU verde, a gente vai falar sobre isso, IPTU verde, viu? É interessante isso aí. Lei que obriga a prefeitura a aceitar pagamentos de impostos com Pix e cartão de crédito. Lei das doulas. Eu quero saber o que é isso. Isso também é importantíssimo. Com certeza. Show. Autor de emenda de incentivos fiscais para quem contrata jovens e mulheres. A gente fala muito dos jovens aqui, aprendizado. Com A certeza. gente fala muito curso. Precisa. Pô, qualificação. Precisa. Olha aí, ó, rapaziada. Criador de projetos, do projeto Futuro Cientista em parceria com o Fiscar, entre outros, né? Foi o segundo secretário da mesa diretora do biênio 2021 e 2022. Atualmente é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e também presidente da Comissão do Governo e Ordem Pública. Poxa, mano, show de bola, hein? Cara, Fraco, não, hein? bom. E esses projetos interessam muito, rapaziada. Fica esperto aí. A gente tá trazendo muitas pessoas aqui falando de projeto, qualificação, emprego. Vai segurando. Tem que ficar atualizado, né? Tem que ficar. O mercado ficar. tá aí pra isso mesmo, né? É isso. Rapaziada, tá aí. É só ir. Só ir. Vamos apresentar quem é, né, Zulu?
É com grande... Excelente, né? Com certeza, é com grande satisfação que a R News TV 42, Soul TV, Connect BR, podcast, Facebook, Nossa Instagram, Voz, YouTube. traz para vocês, sentado no nosso sofá, do Nossa Voz, Fábio Jorge. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de vir aqui, né, conversar sobre os assuntos da cidade, sobre outros assuntos também. Eu fico aberto a qualquer assunto, aqui não tem muita frescura não. E obrigado, Zulu, obrigado, Carlinhos, pelo convite. Valeu. E conto sempre com o meu mandato. Sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo, com certeza. Eu vou começar diferente hoje, cara. Isso, manda bala. Manda bala. Cara, vou começar diferente hoje. Fala pra mim, cara. Isso é um elogio? Isso é uma moral? Isso é um respeito? 3.857 votos, cara. O que é isso pra você, cara? Sendo jovem, primeiro mandato e chegar nesse... Olha, eu acho que a palavra principal é responsabilidade. Eu acho que assim, primeiro nunca ninguém teve essa quantidade de votos. É algo inédito, né? Que eu tô tentando, né, administrar tudo isso, porque é muita gente, realmente. Se a gente pegar o mapa das urnas, né, e infelizmente o vereador ainda está muito ligado ao bairro. Eu acho que o vereador, ele logicamente que tem o bairro, tudo isso, mas o vereador é da cidade, né? Eu acho que ele tem que pensar na cidade e dentro da cidade tem o bairro. Então, se ele pensa cidade, ele vai pensar no bairro, logicamente. E eu fui, por exemplo, 80% das urnas da cidade inteira, eu fui o primeiro, o mais votado de todas as urnas, basicamente. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas também que me dá uma oportunidade muito grande de ter uma voz maior no debate, uma discussão melhor e algumas funções, alguns cargos, né, que normalmente as pessoas falam, não, vamos colocar pro Fábio, porque o Fábio tem uma audiência, tem voto e acaba virando realmente a voz da população, da juventude. Eu acho que eu consigo muito bem falar com os jovens, né, no meu mandato, coisas que os outros vereadores sempre teve dificuldade. A gente sempre teve uma idade média muito alta de vereadores e que vereadores que ficavam, né? Teve vereador que tem 5 mandatos, que esse não é o meu objetivo. Eu acho que eu tenho uma missão, né? Não é ficar eternamente vereador ou eternamente algum cargo político. Eu acho que a gente vai fazendo as missões e vai concluindo e vai avançando e a população, se gostar do trabalho, ela continua, se não gostar, ela tira. Isso é sempre muito soberano, eu sempre trabalho muito bem com isso. Mas eu acho que é responsabilidade. Essa quantidade de votos eu não imaginava nunca. Poucas pessoas sabem, mas eu fui candidato também em 2016, quando eu tinha 21 anos. Eu fui muito bem votado, tive 557 votos, faltaram 40 votos. Né, um outro vereador entrou no meu lugar, o Neguinho do Açougue, sempre lembro do Neguinho do Açougue por causa disso, que ele entrou no meu lugar, não no meu lugar, né, ele foi eleito, 599 votos ele teve, um outro vereador do PT, ele teve um voto a mais que eu, teve 558, e foi um aprendizado muito grande, né, porque é a primeira campanha, minha família não tem nenhum político, então eu não venho de família de político, então ninguém sabia nada de política em casa. Quando eu falei pra minha mãe que eu queria ser vereador, ela falou, você tá maluco? Não vai ser, não tem como. Falei, não, mãe, eu gosto disso, eu acho que eu tenho essa oportunidade de ser. E fui, né? Em 2016, aí entrei como diretor de desenvolvimento econômico, aprendi muito. Eu acho que alguns acertos que eu tenho como vereador nesse mandato é justamente por causa de ter trabalhado na prefeitura, de entender como funciona a máquina pública e de ouvir as pessoas, né? O bom da prefeitura é que você tem contato com muita gente, até mais no mandato. Eu acho que na prefeitura, às vezes, você tem tanto contato com tanta gente diferente, né? Que às vezes no mandato você fala muito pros seus, né? Você sempre fala, pra juventude, etc. Mas na prefeitura você começa a falar com todo mundo e eu aprendi muito. E aí foi, graças a Deus, um bom trabalho, essa quantidade de voto e sem gastar rios de dinheiro, como é comum. Legal. Eu só comecei esse programa assim, sabe por quê? Porque quando eu abri a minha firma, quando eu passei a ser MEI, né? Trabalhar por conta própria, eu tive uma orientação dele, uma pessoa muito bacana, interessou, precisava, né, conhecer, sempre esteve lá, orientando não só eu, como milhares de pessoas daqui de Salto. Mas agora vão conhecer você. Quem é Fábio Jorge, irmão? O Fábio Jorge é um jovem, eu gosto de falar, porque a gente tem que falar que é jovem, porque o jovem tem que aparecer e tem que ter um debate, né? Eu vim de um tempo que não tinha tanto debate assim. Eu falo que eu dou aula para alunos de 16 a 18 anos.
no meu tempo, quando eu tinha 16, o jovem não tinha muito voz. Não era uma coisa assim que alguém ouvia o jovem ou levava em consideração. O jovem, ele tinha que estudar lá e ficar no cantinho dele, o adulto que mandava e acabou. E foi mudando. Eu fiquei muito feliz depois que eu entrei na faculdade. Fui fazer faculdade em Campinas, né, numa cidade grande, diferente daqui. E aí eu fui entendendo que o jovem precisava de voz. E eu falei, não, de algum jeito eu vou dar essa voz ao jovem. E aí eu entrei para dar aula, uma coisa que eu não imaginava. Eu falo que a única coisa que, assim, que eu não imaginava mesmo era ser professor. Né? E eu fui guardinha. Eu acho que eu devo muito à instituição, à Escola Humanidade, né? Mas todo mundo chama de guardinha. Eu devo muito a ela. Eu entrei na guardinha, não sabia nem falar direito. Tinha muita vergonha. Eu era muito tímido e na guardinha ele me empurraram e falou, não, ou você fala ou você não fica aqui. Porque tem que trabalhar, tinha o primeiro emprego, etc. E depois disso fui fazer faculdade. Com 20 anos o diretor da escola me ligou e falou assim, olha, a professora que dá aula de economia, ela tá grávida e agora ela vai sair de licença maternidade e economista não é uma coisa que a gente acha assim tão fácil. E aí, você é ex-aluno, a gente gosta muito de você, você nem terminou a faculdade ainda, mas eu gostaria que você aceitasse esse desafio. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer isso, né? Porque, pô, entrei um molequinho lá que tava super com vergonha, com tudo, e agora eu vou virar professor dos alunos. E eu tinha 20 anos, os alunos tinham 18, né? Não era, basicamente, a gente ia pro rodeio junto, de fato. Teve uma época até que a gente, antes de dar aula, em uma sala eu tinha ido com o rodeio na van com um monte de gente, né? E aí deu certo, eu entrei, comecei a dar aula e nunca mais parei. Hoje já faz quase 10 anos que eu tô dando aula lá, muitos alunos, eu falo que toda vez o aluno tem 16 e eu tenho um ano a mais. O negócio tá ficando complicado. Daqui a pouco eu vou ter 30, o aluno 16, 31, o aluno 16. Mas é isso, é um cara que sempre estudou em escola pública, que eu tive a sorte de ter uma família estruturada, que muitas pessoas não têm essa sorte, mas que me ajudou muito. Fui estudar, fiz economia, que também, eu sempre faço, na guardinha, falo sobre universidade. Porque eu cheguei na universidade e falei, mãe, eu quero fazer uma faculdade. Minha mãe não sabia o que era, porque ela também não tinha, então a gente não tinha com quem perguntar. Eu acabava perguntando na escola, na própria guardinha, com o próprio diretor da guardinha. E é isso. É um jovem sonhador que gosta muito do que faz. Eu falo que eu dou aula o sábado inteiro, gosto muito do que eu faço. Trabalho 24 horas por dia, basicamente, porque a demanda é grande, não tem horário. Você é vereador 24 horas por dia, você está na balada, tem alguém falando com você. Então, eu gosto muito do que eu faço. E tem que gostar mesmo, porque não é Exatamente. fácil. É um desafio enorme. Às vezes você está cansado, às vezes você olha e fala, pô, não é desse jeito que deveria ser. Mas tem que trabalhar com diálogo e ter paciência, que no final a gente consegue. Quando você faz com amor é outra coisa, né? É outra coisa. Quero convidar você que está no chat. Pode mandar perguntas que a gente vai estar respondendo para você, tá? E também, já aproveitando esse gancho, eu tenho vários alunos que faz parte da Guardinha. Segue esse exemplo aí. Isso. Fábio, o que faz um diretor de desenvolvimento econômico? Especifica para nós. Vamos lá. Então, no passado a gente tinha uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? Era uma secretaria só, que agora a gente dividiu ela em 2, né? Mas eu tinha a função, tem várias diretorias, né? São várias diretorias divididas, e eu tinha a função de cuidar do pequeno empreendedor, né? A minha obrigação, né, era montar a sala do empreendedor novamente, no tempo... Não lembro quando, mas tinha uma sala do empreendedor que foi desmontada, e a minha função era abrir a sala do empreendedor novamente e atender o pequeno empreendedor, porque realmente o pequeno empreendedor, ele não sabia aonde ele ia na prefeitura, e ele era jogado de um lado para o outro, então ele tinha 4 coisas para resolver e ele tinha que ficar andando em 4 lugares diferentes, o que era muito problemático, né, porque ninguém atendia bem, às vezes não sabia como, ele não sabia explicar o que era, aí o funcionário também não entendia. Então era essa a função, abrir a sala do empreendedor para atender o microempreendedor individual e fazer com que fosse um balcão único, que eu sempre falo, tem que ter essas coisas como um balcão único. O que é? A pessoa vai lá só uma vez e naquele lugar e aquela pessoa resolve tudo. Então essa era a minha missão. E também desburocratizar. Antigamente era muito difícil abrir uma empresa na cidade, o sistema era ruim, e nós conseguimos, né, nesses 4 anos, ser a cidade que mais abria rápido empresa. Agora eu não tenho mais estatística, mas Salto conseguiu ser, da região, a cidade que mais rápido abria uma empresa, né? E graças a isso, ao sistema e ao trabalho da Sala do Empreendedor. Boa. Então essa era a minha missão de diretor, e conheci muitas pessoas, conheci gente de todos os ramos lá, e que quanto mais eu atendia bem, mais gente vinha, e era um boca a boca, né? Que foi indo e deu muito certo. Caramba, cara. Que legal, hein, Carlinhos? Já começamos bem, que segunda-feira especial, hein? Exato. Hoje no sofá do Nossa Voz,
Fábio Jorge. A gente vai dar um rápido intervalo aí, tá? Já já a gente volta, porque tem muita coisa Tem tem muito. muito para falar hoje ainda, Será né? que tem polêmica hoje? Opa! Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Salto Pizza, Adega Bodega e a Adega do Bebê. A gente vai dar um rápido intervalo e já já a gente volta, porque nós somos nossa voz. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Salve, salve família, já estamos de volta. Esse é o nosso podcast Nossa Voz. Hoje estamos recebendo aqui, né, o nosso vereador, o nosso amigo Fábio Jorge, hoje aqui no sofá do Nossa Voz. Exato, né, Carlinhos? Exato. O papo tá gostoso, os bastidores tá da hora. Fábio, fala pra nós aí as perspectivas do mercado de trabalho aqui em Salto, né? O que acontece? O que a gente vê, inclusive eu trabalho numa empresa em Indaiatuba. A gente vê o quê? Que muitas pessoas de Salto trabalham nas cidades ao redor, por conta de melhor oferta de salário, é claro. E como você vê, assim, a cidade de Salto, as perspectivas pro salário, pro desenvolvimento da cidade de Salto? Realmente a gente está numa região aqui muito rica e muito conectada, né? Dependendo de 10 minutos para lá, você está em Itu, 10 minutos para cá, você está em Indaiatuba, dependendo do local. Então, todo mundo fala, né, que às vezes Salto é uma cidade dormitório, etc. Mas a gente está numa região que é um intercâmbio de trabalho e de pessoas, né? Então também não é ruim para a economia, numa visão de economia, você trabalhar em Indaiatuba, por exemplo,
desde que você, né, gaste o seu salário em salto com serviços, num barzinho, supermercado, etc. Porque isso também gira a economia saltense, né? Mas o que eu sinto muito mesmo, que a prefeitura poderia ser até mais ativa nisso, é a qualificação, né? Eu vejo que, por exemplo, o Senai, eu falo muito com o Laerte, Laerte, o Senai existe faz muito tempo na cidade de Salto, uma parceria, né? A gente não tem um Senai mesmo, mas que dá os mesmos cursos faz muito tempo já. É a mesma coisa, é empilhadeirista, é os mesmos cursos, soldador, etc. A gente poderia dar novos cursos voltados à tecnologia, né? Porque o mercado de agora, que está gerando muito emprego, é o de tecnologia. E tem muito jovem que não quer mais fazer de empilhadeira, não quer mais ser mecânico, ele quer uma coisa nova. Exato. E eu acho que a prefeitura tem que fazer isso. Então eu sinto muito, porque eu vejo, eu tenho um projeto de emprego, né, que eu divulgo vagas, e às vezes eu peço o currículo da pessoa, e o currículo tem um ensino médio só. E quando tem, eu falo, vamos lá, acho que você tem que parar de procurar emprego, e você precisa focar na qualificação, porque vai ser muito difícil você não arrumar um emprego sem o ensino médio. Vamos focar primeiro em fazer o ensino médio, concluir, e aí depois você vai ter melhores condições de salário. Agora, voltando à parte de Salto, a gente passou numa pandemia, né, muito difícil, muitas empresas quebraram, muitas coisas mudaram, né? Agora a gente tem o home office. Se a gente falasse há 3 anos atrás do home office, era uma coisa assim que ninguém nem imaginava. Eu vejo que é uma característica, né, do ser humano. Falar, era assim, tem que ser assim, vai continuar assim. E a pandemia veio para mostrar que não era. Não dá para continuar sempre do mesmo jeito, né? Exato. Então tem essa parte de home office. Mas o que eu acho que é mais importante que a prefeitura tem que fazer é capacitar as pessoas, porque capacitando as pessoas, a gente atrai mais empresas por causa da mão de obra, né? Ninguém vai vir aqui também se não tiver mão de obra qualificada. E eu vejo também, quando eu converso com as empresas, elas falam, a gente tem uma dificuldade muito grande de contratar em Salto. Às vezes a gente tem que contratar em Indaiatuba, que é até o inverso, né? A gente contrata em Indaiatuba, contrata em Itu, porque em Salto, infelizmente, não tem a mão de obra. Mas agora a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está sendo reestruturada. Inclusive, eu mandei uma emenda, né? Cada vereador pode mandar emendas no orçamento. Depois a gente pode até discutir isso, porque acho que é importante, sobre o orçamento público. E eu coloquei R$100 mil destinado a fazer cursos de tecnologia para jovens, cursos para mulheres, né, ingressarem no mercado de trabalho. Legal. E também para pessoas que têm de 40 a 60 anos que estão desempregadas, porque muitas dessas pessoas elas não conseguem se recolocar no mercado de trabalho, porque ficou muito tempo empregado e aí não sabe fazer um currículo mais, não tem algum curso que precisa ser atualizado. Então, esses R$100 mil é destinado a cursos nessa área. Exato. Inclusive, a gente entrou nesse debate, né, até com o prefeito Laerte, porque o que a gente vê? Né? Eu sou um cara que anda muito em Salto, né? A gente tem projetos em Salto, o Zulu também anda muito. A gente vê o IFESP e o Senac num polo onde é distante do pessoal que precisa da qualificação. O Senac, então, é muito longe. Então, o que a gente vê assim, ó? O que a gente vivencia? Uma mãe que tem 3 filhos, que ela necessita qualificar. Ela parou os estudos, agora ela quer voltar para o mercado de trabalho, mas ela tem 3 filhos. E aí ela não vai sair de lá do Santa Cruz, do Santa Efigênia, pegar um ônibus até a rodoviária, deixar os filhos delas com outras pessoas, pegar até a rodoviária, da rodoviária ir para o Senac e para o IFESP. Ela não vai fazer isso. Ela vai fazer isso no máximo 1 mês. Depois ela abandona. Ou também tem aquela questão do convívio familiar. A gente vê que é difícil o convívio familiar quando se tem criança, quando precisa se trabalhar. Então a gente acha que assim, é muito longe. Né? A gente vê a necessidade de fazer essa qualificação para o lado de cá. Então a gente bate muito nessa tecla de qualificação. Como fazer isso para o lado de cá? Porque o lado de lá ele já é contemplado. Como a gente trazer esses cursos, né? A emenda com certeza ela vai ser usada para lá, ela não vai ser usada para cá. A gente sabe que a prefeitura tem ônibus que leva, tem tudo. Mas essa distância acaba prejudicando esses projetos maravilhosos, cara. A saída dessa, porque assim, o Senac, por exemplo, foi uma doação de um terreno, né, que é um projeto maravilhoso, inclusive, não é só o Senac, vai ter até a ideia do projeto, né, no começo, era ter até faculdade de medicina, é um projeto bem grande. A ideia, e aí tem que ter a sensibilidade do prefeito com isso, eu acho que é importante, é levar esse curso do Senac, porque o curso do Senac não precisa ser exatamente no Senac.
Ele precisa do professor do Senac e do método do Senac. Mas não precisa ser necessariamente, porque a sala de aula basicamente é cadeira e só, não tem tanta... Não sei que seja um curso de tecnologia, de computador, aí fica mais difícil. Mas pode levar nos bairros, pode levar no centro, né? Que às vezes a gente tinha telecentro, que eu gostava muito da iniciativa do telecentro, que eram espalhados pelos bairros, ensinava a fazer currículo, ensinava a mexer no celular, né? Que hoje foi desmontado e não existe. Mas a gente poderia levar esses cursos, né? Não digo todos, né? Porque todos é muito difícil, mas um curso que, por exemplo, esse de tecnologia ou do mercado de trabalho para mulheres. Vamos levar ele lá no Santa Cruz, vamos levar no União, vamos levar... A prefeitura tem prédios, tem escola em todos os cantos e poderia usar isso para a comunidade como um todo, né? Mas aí precisa de articulação do próprio prefeito olhar e falar, não, a gente vai fazer, porque o Senac faz. Por exemplo, a FATEC, a gente não tem FATEC aqui em Salto e provavelmente a gente nunca vai ter FATEC em Salto, porque a gente tem uma FATEC em Indaiatuba e uma FATEC em Itu. Então não se justifica o Estado abrir uma outra FATEC aqui em Salto. Mas agora lá no SEMO 5, na região noroeste, agora não, né? No ano passado começou um curso de logística da FATEC. Então, ao invés da pessoa ir para Indaiatuba ou para Itu, tinha na própria SEMO 5, que é uma escola municipal, o curso da FATEC. Então, eu acho que essa é a saída. Porque o Senac, se você fizer uma pesquisa com a população, muitas pessoas não sabem nem que existe. Exatamente. E aquele prédio de primeiro mundo é muito longe. Talvez daqui uns 10 anos não vá ser longe, né? Porque daí vai desenvolver toda aquela parte. Mas é muito longe. Realmente, se você pegar lá do Santa Cruz, que é o outro extremo, pra cá, é muito difícil, tem pouco ônibus, o transporte público também é ruim. E às vezes a pessoa ganha uma bolsa de estudo, mas não tem o dinheiro para pagar a passagem. Exato. Então também não adianta nada. Aí também não adianta nada, não dá condições. Então, acho que levar o polo até esses bairros, acho que é uma medida importante. Por isso que às vezes... Saiu o comentário, mas a gente abriu uma inscrição lá, não deu a demanda de... Isso. Mas é o que o Carlinhos acabou de falar, né? Tem gente que tem condições, mas a maioria não tem. Sim, e eu fiz uma crítica, né? Mas eu falei com o prefeito, é um diálogo, né? Porque eles fizeram aquela carreta do Senai, teve outras carretas também, e fizeram na prefeitura. Que é o lugar mais longe e que o cidadão não vai, é a prefeitura. Exatamente. Então por que fazer lá? A gente poderia fazer na concha acústica, para pelo menos todo mundo ver, poderia fazer no bairro, né? Porque assim também, se a gente leva só no bairro, em um bairro específico... só focar ali na concha acústica, mesmo assim, as pessoas não vão. Sim, as pessoas... Quem é da comunidade não vai. Sobra vaga, e é um negócio assim que sobra vaga. Mas se é uma unidade móvel, não tem por que ser na prefeitura, ela pode ser móvel em outro lugar. Exato. Né? E realmente ela pode ser móvel, ela pode ficar aqui, no outro dia ele fica em outro lugar, ela faz um curso aqui. Por que não vai na comunidade lá e fala, que curso vocês querem? Exato. Faz um curso específico para aquela comunidade, para aquele perfil de pessoa, né? Então, exato. Dá para fazer. Eu acho que é esse diálogo, isso que falta, que eu sinto que falta na política né? saltense. Essas inovações que precisa trazer. Parece que tá todo mundo lá fazendo a mesma coisa, faz anos e anos e anos, e tá lá fazendo a mesma coisa, a população nunca viu também, então ela não cobra, porque se você não conhece, você não cobra. Eu sempre falo assim, para você amar uma coisa, você precisa conhecer. Isso. Então, se você não conhece, você não ama. Então, se você também não conhece, você não cobra. Então, e aí eu vou falar do Renova BR agora, que é uma escola de político que é financiada, né, por pessoas, empresários, que acreditam que o político tem que ter capacitação. Não é só querer ser político. Porque a gente percebe que só querer não é suficiente. A pessoa tem que se qualificar. E eu falo assim, não, eu acho que o vereador não precisa ter qualificação nenhuma para se candidatar. Ele precisa saber ler e escrever, minimamente o nome na legislação brasileira. Mas, por exemplo, depois que você ganhou e você não se qualificar, você tem o salário, você tem o tempo, né? Você tem a população em cima de você. Eu acho que o vereador precisa se qualificar. E aí, nessa escola, eles acreditam nisso também, que o político tem que ter capacidade e ser capacitado. E aí a gente tem vários cursos, e nesses cursos eu falo com vereadores do Brasil inteiro. E aí eu vejo essas iniciativas de outras prefeituras, de capitais, né? Que normalmente vêm de capitais, essas iniciativas, que a gente tenta trazer para a cidade. Mas a gente precisa mudar um pouco a cultura também, né? Tanto do prefeito, né? Que às vezes a gente precisa falar, não é assim. Por que você traz, né? Mais uma vez do Senai, por que você traz a unidade móvel na prefeitura? Para você tirar uma foto lá no curso é mais fácil, mas para o cidadão comum ir lá até a prefeitura é muito difícil. Até o cidadão comum não sabe nem onde fica a prefeitura. Então, é essas coisas que o Renova BR me traz, e é uma coisa que falta na cidade de Salto, alguém que pense diferente. Né? O meu lema na campanha era fazer diferente, fazer diferença.
né? Legal. Porque e o mais importante não é nem fazer diferença, é fazer diferente, né? Fazer de outro jeito que contemple uma política nova e que a demanda das pessoas também, a gente percebe, apesar das pessoas não conseguirem falar isso de fato, né? Porque é difícil a pessoa, não, na política a gente precisava disso. Então você vai ouvindo um, vai ouvindo o outro, e a gente tem que fazer esse aglomerado de ideias e falar, não, essa é uma política pública que tem que fazer. Que, por exemplo, o transporte universitário era uma coisa que era o meu compromisso, que eu não prometi na campanha, porque era muito difícil acontecer, e que deu tudo certo. Então foi muito trabalho, né? E tive que estudar muito para fazer isso. A pessoa fala assim, não, a gente voltou o transporte universitário. Mas foram horas, dias de estudo para conseguir colocar o transporte universitário no orçamento, porque era uma escolha do prefeito, não, da prefeitura, né? Não do prefeito atual, mas da prefeitura, de não ter transporte universitário. Foi cancelado. E eu tinha que convencer, mover, porque todo mundo queria, mas quem mandava no dinheiro, que é o prefeito, a opção era não ter. Então a gente foi lá, e aí eu agradeço até o Laerte, porque o Laerte também encabeçou isso e conseguimos fazer. Legal. É até bom, né, cara? Tão gostoso, bonito, né? Ver um garoto desse assim, né? Exato, empenhado. Bastante reconhecimento, né? Empenhado. Cara, você é um cara firmeza, cara. Valeu, obrigado. Até porque eu lembro na época da eleição, meus alunos, votar, tem que votar no Fábio Jorge, Fábio Jorge, Fábio Jorge, Fábio Jorge. É uma onda. É uma pessoa que vale a pena postar, tem que postar nele, moleque é inteligente, é professor, sei que lá. E ó, tá aí hoje, hein? Tá aí, ó. É verdade. Obrigado. Cara, Deus abençoe sua carreira. Você vai muito longe, cara. Amém, amém. Dá pra notar que você vai muito longe, cara. Uma construção, né? Eu falo É. que a gente tem que... Pô, como eu falei no começo, os votos é Você uma leva a sério, você responsabilidade... leva a sério. É uma responsabilidade muito grande. E assim, eu mudo a vida das pessoas no papel. Ontem eu falei isso na sessão da Câmara. Eu falei assim, o meu maior objetivo é transformar essa papelada que a gente faz aqui, porque é tudo papel. Hoje mesmo eu joguei um tanto assim de papel, porque é papel, 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 em transformar essa papelada em mudança de vida da população, né? Que aquilo chegue de fato na população e não ficar só no papel, porque às vezes o vereador é uma crítica, e eu faço mesmo, não tenho muito rabo preso com ninguém. Eu falo, às vezes o vereador fica lá feliz, aprovei uma lei. Ele não fiscaliza depois se ela funciona. Ele nem lembra se ele falou. Ele só não posta, adianta, né? ele só adianta, posta né? lá no seu Instagram, no Facebook, fala, aprovei essa lei. É. Daí, isso é um papel, não muda nada. De fato, a vida da pessoa não mudou. Se a gente não ficar em cima, é igual data comemorativa. Eu entrei contra a data comemorativa. Falei, ó, eu não quero data comemorativa, acho que existe um exagero em data comemorativa. E eu ainda acho que existe um exagero em data comemorativa, mas eu mudei um pouco. Né? Eu não sou hoje totalmente contra, porque realmente a data comemorativa dá visibilidade. Certo. Desde que aconteça. Exato. Desde que o vereador que fez a data comemorativa fique em cima do pé do prefeito, da prefeitura, para fazer as coisas. Porque senão também não adianta falar, aprovei a semana do hip hop. Sim. Que a gente tem, e é super importante, Sim. porque daí você consegue ter dinheiro, orçamento da prefeitura para fazer a semana do hip hop. Mas se a prefeitura não fizer também, não adianta nada ter a semana do hip hop. Com certeza. Então eu ficava meio assim, pô, mas a gente tá fazendo muita data comemorativa, tudo. Até que os vereadores entenderam, diminuiu bastante datas comemorativas e agora a gente leva muito a sério datas comemorativas, que quando a gente coloca, como eu falei dessa última data que a gente apostou, a gente fica em cima e quer que tenha políticas públicas para isso. Legal. Boa. Segunda-feira especial, hein? Exato. Já começamos bem, tá? Gostaria de agradecer você que está no chat. Manda as perguntas que vão estar respondendo para você. Fábio Jorge também vai estar respondendo. Hoje sentado aqui no nosso sofá, presença dele, vereador daqui da Cidade de Salto, Fábio Jorge. A gente vai dar um rápido intervalo e já a gente volta, tá? Porque a gente está na R News TV, Soul TV e também para todas as plataformas digitais. Facebook, Instagram, YouTube e também na Claro TV, hein? Pô. Vou dar um rápido intervalo e já a gente volta, porque a gente somos nossa voz.
Criatividade. Transformação. Tecnologia. Interação. Entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Salve, salve família, já estamos de volta, esse é o nosso podcast Nossa Voz. Gostaria de agradecer você que está no chat mandando suas perguntas. Hoje, no nosso sofá do Nossa Voz, ele, Fábio Jorge, apenas 29 aninho, economista, pós-graduado e vereador da nossa cidade de Salto. Cidade de Salto, cara. Fábio, fala uma coisa pra nós. A pergunta é que não quer calar, tá? A gente sabe que todos os vereadores têm emenda impositiva, tá? 50% é saúde, obrigatoriamente. Os outros 50% você destina do jeito que você quer, né? Quais são os critérios, né, do seu mandato para gastar essa emenda? E qual é o valor total da emenda que é destinado para cada vereador? Vamos lá. 50% então tem que ir para a saúde, obrigatoriamente. Essa parte eu sempre procuro investir numa coisa só, né? Que é por volta de R$250 mil, né? 220, depende do orçamento da prefeitura, mas esse ano o orçamento da prefeitura está estimado em 719 milhões de reais, né? É um baita de um orçamento, é bem grande. Não se compara, ainda é a Tuba que tem 2 bilhões de reais, mas aí é outra história, né? Aí é Ferrari, não dá para comparar. Mas a gente tem bastante dinheiro também, não é pouco não. E aí os vereadores têm de 200, 220 para a saúde e o restante, né, a outra metade, mais uns 200 e pouquinho, para todas as outras coisas. Então na saúde eu sempre procuro investir numa coisa só e grande. Né? Por exemplo, no primeiro ano de mandato, a gente conseguiu trocar todos os cadeirões do hospital, conseguiu colocar bebedor no hospital, tudo relacionado ao hospital. Colocar televisão no hospital. Eu tive uma experiência, né, no hospital. Minha mãe, infelizmente, ficou 53 dias entubada por causa da Covid. Graças a Deus deu tudo certo, hoje ela está 100%. Mas eu tive uma experiência no hospital que eu nunca tinha tido. Nunca fiquei tanto tempo no hospital, né? E aí, eu fiquei na Unimed, né, que minha mãe tem convênio. E lá na Unimed tinha televisão. Não era o melhor atendimento do mundo também, mas tinha, por exemplo, televisão. E aquilo eu via que tinha uma diferença. Que o paciente ligava a TV, ficava vendo, o acompanhante também. Isso. E aí eu fui no hospital municipal, não tinha televisão. Eu falei, pô, minha televisão custa, sei lá, R$1.000, R$1.500 e não tem. E a gente foi lá e colocou televisão em todos os quartos, hoje tem televisão. Esse desse ano, que ainda não começou, né, que a gente só destina na lei e ainda não foi feito, vamos reformar a maternidade inteira, trocar todas as cadeiras, colocar ar-condicionado, as camas, os bercinhos, tudo. Vai mudar toda a maternidade. Então, essa da saúde eu procuro sempre colocar em uma coisa específica no hospital. E aí tem a outra parte, que aí vai para tudo. Eu procuro sempre dar prioridade para educação. Sempre. Eu falo, e não é também dar prioridade para educação, mandar R$1.000 para cada escola.
eu quero também que a escola me apresente projeto. Eu, normalmente, esse ano foi meio que um teste, né? O ano passado, né, para esse ano foi um teste. Eu mandei um edital de emendas. A escola ia lá, qualquer cidadão, na verdade, ia lá, inscrevia num formulário e falava, eu queria que reformasse a praça da minha rua, eu queria que reformasse a escola, eu queria que não sei o quê. E aí foi mais ou menos assim. Então foi bastante distribuído, né? Eu também fui na Guardinha, né? Não poderia deixar de lado a Guardinha. Exato. Fiz uma sala Google lá na Guardinha, Chromebooks. A gente transformou uma sala de aula bem legal lá e basicamente vai para a educação. O maior, assim, a conta maior que eu faço de emenda é com a UFSCar, que vocês até falaram no começo. O que é isso? Chama Projeto Jovem Cientista. Ele pega todas as escolas municipais, seleciona os melhores alunos, baseado em renda também, e dá no contraturno, né, no horário que eles não estão na escola, vários tipos de... Na verdade, é uma formação de cientista, né? Eles têm curso de redação, eles têm curso de ciência, de biologia, eles vão fazer uma feira de ciência agora, vão lá sábado, eles vão para a UFSCar. Então, pega vários alunos e a minha prioridade é essa, eu colocar o dinheiro que impacte muita gente. Né? Porque se você colocar o dinheiro e não impactar muita gente, também eu não acho que é legal. Então, como que eu poderia impactar todas as escolas? Fazendo o quê? Esse projeto que é o UFSCar, que chama Jovem Cientista, e é muito legal. Eu, quando conheci o projeto, que foi um ex-aluno meu que apresentou, eu fiquei apaixonado e falei, não, a gente tem que financiar esse projeto, e hoje a maioria das emendas vai para o hospital e para financiar esse projeto. Boa. Então o valor total da emenda é 400 mil, por volta de 400 mil. 400 mil. Desses 400 mil, E agora vai aumentar. eu já presenciei, assim, o que a gente faz? Eu já presenciei vereadores que destinaram toda a emenda para a saúde. Sim. Falou assim, ó, eu não vou distribuir emendas e tal, eu vou destinar tudo para a saúde. E fora isso, os vereadores ainda trazem emendas de deputados. E aí a gente vê lá no Facebook do cara, o cara com ambulância, o cara falando que levou para a saúde e tal. E aí a gente ainda continua vendo a precariedade no hospital, no setor, a gente continua vendo as filas, a gente ainda continua tendo queixas, né, sobre a saúde municipal. Então, é bem empregado na saúde mesmo a fiscalização nessas emendas, ao acompanhamento, porque a gente vê assim, o vereador vai lá e fala, poxa, tá todo mundo aqui na fila, aí chega 3, 4 vereadores, vou lá na frente do hospital fazer vídeo, fazer live, né? Como que é fiscalizado essas emendas que vão exatamente para a saúde? Assim, se o problema da saúde fosse financiamento, tava fácil resolver, né? O problema da saúde não é financiamento, dinheiro tem, né? Mas assim, o SUS é muito complexo também e as pessoas precisam entender para saber aonde ela cobra também. Porque, por exemplo, no SUS ele é dividido em 3 responsabilidades. O governo federal tem a sua responsabilidade, o governo do estado tem a sua responsabilidade, a prefeitura tem a sua responsabilidade. A prefeitura, ela cuida dos postos de saúde. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, vou tratamento, diabetes, essas coisas menos complexas. Ah, eu vou lá fazer uma consulta de rotina. Prefeitura é responsável para isso. Se o paciente tem alguma coisa mais complicada, por exemplo, um exame de imagem, ou até câncer, isso é responsabilidade do Estado. Então, ele vai para o Estado, que é a nossa região de Sorocaba, por isso que às vezes a pessoa vai se tratar em Sorocaba, em Jaú, porque o Estado tem uma região. E aí o governo federal, ele cuida do financiamento, né? Todos cuidam do financiamento, mas o governo federal cuida mais, e das leis, etc. Então, as pessoas precisam entender muito aonde está esse problema. Em Salto, a gente tem um problema muito grande com o hospital, que está sendo solucionado, né? Isso eu dou parabéns ao prefeito Laerte, porque a gente veio de várias empresas emergenciais que nunca paravam no hospital e nunca atendia bem, e hoje está meio que solucionado isso. Eu vejo poucas reclamações e pontuais do hospital. Agora, o posto de saúde é um problema. Os nossos postos de saúde, primeiro, que não se constrói mais posto de saúde na cidade. É um negócio assim que construiu esse da Montonet, mas estamos atrasados faz muito tempo. Muito tempo. Segundo, que não faz posto de saúde moderno. Eu acho que tem que ter posto de saúde. Exato. Escola e posto de saúde tem que ser bonito. Não é a Exato. prefeitura que tem que ser bonito. A prefeitura também tem que ser bonito. Mas o posto de saúde tem que ser bonito, tem que ser bom para o funcionário, ser bom para o paciente, ser bom para todo mundo, né? E, infelizmente, isso não tem na cidade de Salto. Falta médico. Aqui o nosso salário de médico é ridículo. É ridículo. Você paga, acho que R$49 a hora no médico, R$50 a hora. Já falei pro Laerte que precisa mandar na Câmara para resolver esse problema. Ele prometeu que vai mandar e ainda não mandou. Tô esperando, faz 2 anos. Porque assim, não adianta a gente abrir concurso e pagar uma mixaria pro médico. O médico não vem.
O médico Exatamente. não vem. Ainda mais a gente sabe que o médico tem a melhor condição no mercado de trabalho. Ele não vai vir aqui. Ele pode trabalhar aqui, ele pode trabalhar no Albert Einstein em São Paulo Exato. e morar em Salto. E ele vai escolher, ele vai falar, não, vou atender na minha cidade, porque é a minha cidade. Não, tem que pagar, né? Não tem isso. E esse a gente tem esse problema, que precisa ser resolvido o mais urgente possível, tanto de construção quanto da contratação mesmo dos médicos, né? Melhorar o atendimento, né? Às vezes no posto de saúde a pessoa vai lá, é mal atendida, a gente precisa ver, né? A grande maioria dos funcionários públicos atende muito bem, mas tem alguns que não atendem bem, a gente precisa ir para cima mesmo desses que não atendem bem. Então esse é o problema mais complexo da saúde, porque envolve muita gente, envolve a prefeitura, envolve o governo do estado, envolve o governo federal, e também é muito ruim, né? Porque a pessoa está doente, ela não tem como falar para a pessoa tenha paciência. A pessoa está doente, ela não está Exato. escolhendo aquilo, né? Então é uma coisa muito difícil. Mas eu tenho um sonho, assim, de, por exemplo, colocar médicos de família. Eu acho que isso é super importante. Eu sou apaixonado por médico de família, apesar de não entender quase nada da área, assim, do médico de família. Mas o médico de família, ele não é um clínico geral, ele atende mais do que o clínico geral e ele atende 90% dos problemas de saúde da população. Então, se você coloca um cara lá para trabalhar, que seja 2 períodos, manhã, tarde e noite, assim, que ele fique os 2, ele resolve muito o problema de atendimento dos hospitais, dos postos de saúde. E aí, mais uma vez, essas inovações que a gente não vê na cidade de Salto. Tá? O mesmo posto de saúde, se você pegar lá a sua avó, que tem 70 anos, ela tem a mesma estrutura de posto de saúde da época dela hoje. É a mesma coisa, não muda nada, não muda nada. E aí não é dinheiro, é visão. É visão de querer ir em outra cidade, conhecer como funciona outra cidade. Eu vejo cidades aí que inauguram, por exemplo, centros educacionais lindos, maravilhosos, tecnológicos, o prédio bonito. E aqui em Salto, você, quando inaugura uma escola, é aquela escola quadradinha com um telhadinho, que parece uma casa, mas aí a gente vê que não é uma casa porque tem um desenho de uma criança. Então, essa visão, né? Essa renovação que precisa de visão de cidade mesmo, né? Isso. Show de bola. Então, a fiscalização da emenda que vai exatamente para a saúde. Sim, a gente fiscaliza bem. Por exemplo, olha que coisa, conseguimos um mamógrafo para o hospital. Antes o mamógrafo era alugado, conseguimos os mamógrafos. Novinho o mamógrafo, novinho. Olha as coisas que acontecem no setor público. O mamógrafo quebrou. Novinho, quebrou. O técnico, não tem problema, tá na garantia, vamos lá. Arrumou. Ele arrumou a parte errada. Porque ele não arrumou o que estava quebrado. Foi lá fazer, deu quebrado de novo. Chama de novo o técnico. Só que assim, você dispensou uma mulherada lá, já no primeiro dia. No segundo dia, dispensou a mulherada de novo. E aí começa, né? O burburinho na rede social. Voltou o técnico para arrumar. Arrumou, foi embora, não tinha arrumado, quebrou de novo. E aí, de novo, cancelou, falou pra mulherada lá, vai embora, não pode, não sei o quê. E aí o técnico voltou, daí o pessoal do hospital falou assim, você não vai sair daqui enquanto não fizer mamografia. Pegou até umas funcionárias do hospital para fazer mamografia, para testar, e aí deu tudo certo. Entendeu? Que tem essas coisas, esse olhar de cuidado que deveria ter e não teve. Aí falou, mas trouxe uma... Até eu fiquei ruim na história, né? Porque você trouxe um mamógrafo que quebrou, e pode acontecer, lógico. E aí o técnico não conseguiu arrumar e ficou 1 semana, 2 semanas sem saber, 3 semanas, mas agora já está resolvido. Mas você vê que a saúde é muito complicada, né? É muita coisa, mas dá para melhorar, lógico, sempre. Com certeza. Fábio, a gente sabe que a gente passou uma pandemia, né, muito difícil e tal. De um lado, muito ruim, né? Exato. Mas do outro lado, acordou. Sim. Muitas pessoas acordaram. Até porque naquela época as empresas já estavam dispensando muito funcionário, né? Exato. Mas graças a Deus, cara, que teve muita pessoa que, opa, não acaba por aqui não. E eu sei que você ajudou muito. Eu via nas redes sociais você preocupado, não vem aqui que eles vão abrir uma firma. E o quadro de empreendedor, ele aumentou, né? E graças a Deus hoje ele tem a internet, né? A internet foi o foco de tudo, né? Exato. Mas muita gente, cara, até hoje, não sabe como é que é o sistema de abrir uma empresa tal. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e informasse como é que é o sistema. Porque tem muito ainda pessoas que estão desempregadas, querem abrir seu próprio negócio, mas não sabe como faz. Sim. A missão da Sala do Empreendedor, eu vou até anunciar uma coisa aqui que eu
tô montando ainda, na bala. tô planejando isso, mas eu vou voltar a atender o microempreendedor agora dentro do mandato, dentro da Câmara de Vereadores. Vou separar um dia da semana, tem que ser um dia só Que bom, também, hein? senão não consigo, mas um período, por exemplo, da manhã, eu vou atender novamente os microempreendedores, quem tiver dúvida, quem quiser um encaminhamento, alguma Sim. dica. Então agora estou em primeira mão aqui, já estou planejando isso e vai ser feito ainda esse mês, até no comecinho de abril, a gente vai começar a atender. Eu acho que é importante isso, porque é místico o negócio, né? Todo mundo, vou abrir uma empresa. Ih, é difícil, só vai dar dor de cabeça, é caro, você não vai abrir. E aí eu tinha uma missão que eu não consegui chegar a todos, por exemplo, os motoboys. É uma profissão super de risco, que eu falo, porque se o motoboy tá lá entregando uma pizza, ele cai, se machuca, ele não vai conseguir mais trabalhar naquele momento. Vai ficar 1 mês, 2 meses, dependendo do acidente. E aí é super complicado. E se ele tivesse um MEI contribuindo mensalmente para o INSS, pelo menos ele ia ter uma ajuda, um auxílio-doença, Segurança, alguma né? coisa, Isso. uma segurança que ele não tem hoje. E aí quando eu chegava no motoboy, o motoboy falava, não, mas isso aí é complicado, isso aí é caro. Hoje o MEI, eu não sei exatamente o valor, mas R$62, acho, por 62. mês. R$62 que você paga, tem toda a segurança do INSS. Você que é mulher tem o auxílio maternidade, o homem que se machucar, né, tem o auxílio doença, logicamente, né, que você tem que pagar no mínimo 12 meses. E o MEI é super simples, você abre, o CNPJ sai na hora, é tudo pela internet, se você quiser, ou se não quiser pode ir na sala do empreendedor, lá no Atende Fácil. E aí depois disso, você tem que declarar uma vez por ano o seu faturamento, não paga nada por isso, você fatura e vai lá, ou declara direto na internet, ou vai na sala do empreendedor e a própria atendente lá, ela faz para você, e só isso. A única coisa que você tem que fazer é pagar todo mês, ter o CNPJ, e aí, por exemplo, você pode vender para a prefeitura, né, esse pãozinho de R$3, depois a gente vai entrar no assunto, eu acho. Esse pãozinho é uma iniciativa da prefeitura para pequenos empreendedores venderem para a prefeitura. Porque se a prefeitura não vai fazer uma licitação enorme para comprar pão, ela faz uma compra direta, que é comprar direto das empresas da cidade. Exatamente. Então, se você tem uma MEI, você consegue vender para a prefeitura. Às vezes, você está fazendo pão e tem uma padaria, você pode vender para a prefeitura. Você pode ter um serviço. O que é mais difícil, por exemplo, olha as escolas. Elas precisam de manutenção. Vidraceiro, telhado, parede. E não consegue achar gente. Não gente que não consegue trabalhar. É pessoas que não têm uma nota fiscal. E o MEI, ela consegue ter a nota fiscal. Que é super importante. E aí o governo Exatamente. sabe que você existe. E aí consegue, principalmente o INSS, tanto de aposentadoria quanto de cobertura se acontecer alguma coisa errada. Então, se você quer motoboy, vai lá na sala do empreendedor, fala com a Analice, que é a pessoa que está lá cuidando, para abrir o seu MEI. Eu acho que é importante, é barato e vale a pena. Tá aí as dúvidas que você tava querendo e foi tirado aqui. Não tenha medo. Não tenha Isso. medo, né, Fábio? Não Não. tenha medo. Abre a sua firma. Paga lá R$62, né? Até porque é um momento difícil, né? Infelizmente, ainda temos muito desempregado aí. Mas chegou a sua vez, né? Você Isso. mesmo ser seu próprio patrão, né? Conquistar a sua própria renda. A gente vai para um rápido intervalo, tá? Já já a gente volta, porque a gente somos nossa voz. Criatividade,
transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android. O app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Salve, salve família, estamos de volta, esse é o nosso podcast Nossa Voz. Lembrando que estamos conectados pela RNews TV 42, Soul TV, Connect BR e também pelas plataformas digitais. Facebook, Instagram, YouTube e também Claro TV. Aí vendo, gostaria de agradecer vocês aí que tá aí no chat, mandando as perguntas. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Tá aqui o nosso contato, as nossas redes sociais, tá? E gostaria também, né, de aproveitar, você empreendedor, você empresário que gostaria de dar, que a gente possa estar propagando a sua marca, o seu produto aqui no Nossa Voz. Tá aqui o contato, entre em contato com a gente e é isso. Ok? Hoje, recebendo no nosso programa, podcast Nossa Voz, Fábio Jorge, vereador daqui da cidade de Salto. Fábio, você vereador da cidade de Salto. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás, né? A gente passando por uma pandemia, né? Voltando à pandemia, que foi muito difícil, né? Agora eu vou defender a classe artística. Vou cair um pouco pro lado da cultura agora. Cultura, educação, enfim. Eu não sei se você ficou sabendo, mas a gente teve um momento muito difícil na época da pandemia aqui. Chegou a pandemia, fechou as portas, né? Somente quem prestava serviço na rede municipal, né? E naquela época, o que abriu as portas foi o trabalho online, que todo mundo se reinventou, né? E a gente, artista, tivemos um momento muito difícil, até porque a gente estava vindo de um mandato que as portas estavam abertas para a gente trabalhar num trabalho online. Tivemos uma grande ajuda. E, infelizmente, nesse mandato a gente não prosseguiu. Você como vereador, cara, qual seria sua visão, cara? O setor cultural é um setor muito vivo e tem muita gente, né? Eu falo que ser secretário da cultura é um desafio, porque você tem gente de várias tribos, de vários... É muito dinâmico, né? E é muito difícil embarcar todo mundo, né, no mesmo barco. Mas a pandemia nos ensinou que o digital veio para ficar. Exatamente. Eu acho que não tem como a gente falar, não, agora é tudo presencial, é tudo o online, esquece. Isso não existe, o online faz parte e o artista agora sabe como usar, porque antigamente o artista nem sabia, porque não existia a possibilidade, mas agora ele sabe usar. Ele teve que aprender, porque ou faz online ou não faz, né? Então era questão de sobrevivência. Sim, sim. Mas agora dá para fazer uma coisa híbrida. Eu acho que é importante. A gente tem tanta
praça, eu falo, tem tanta praça maravilhosa. Você pega lá o Jardim Elizabeth que eu passo, tem uma praça gigante que pega um quarteirão inteiro e ela não é usada a não ser uma praça. Você olha lá, tem uma grama, tem alguma coisa, mas poderia no domingo a prefeitura fazer algum programa, trazer um artista local, levar a arte para aquelas pessoas que muitas vezes não teve contato com a arte, Sim, desmistificar algumas coisas que às vezes o pessoal desse setor artístico passa por preconceito, né? Que, pô, vai falar hip hop, o pessoal tá pichando, fala de pichando, que não tem nada a ver. Às vezes você leva isso pro bairro e a pessoa fala, não, mas eu mudei totalmente o meu conceito. Com Talvez certeza. o filho da pessoa vai gostar da arte, vai gostar de alguma coisa. Então existe essa possibilidade e você tá gerando renda pros nossos artistas. Com certeza. Porque você não vai contratar o artista de São Paulo para vir aqui na praça no domingo. Você vai contratar o artista local, o cara que conhece a cidade, que inclusive vai conhecer as pessoas que estão no próprio bairro. Então, a gente Valorizar, tem né? tanta praça que eu acho que a praça e as escolas, o próprio CRAS, é um instrumento que precisa ser usado pela prefeitura, não só pelo que é original. O CRAS não é só para atendimento da pessoa que vai lá na assistência social. É para a população em geral que está lá. É um prédio que está lá, que está sendo pago com dinheiro público, que pode ser usado para ter aula. Tem CRAS que as pessoas pulam o portão para jogar bola dentro do CRAS. Exato. Por que ela tem que pular o portão? Por que não está aberto? Deveria ter alguma coisa lá aberto, algum programa de final de semana para a população, que ela não vai vir no centro, mais uma vez, ela não vai vir aqui no SEC assistir o teatro. Infelizmente, a gente não está nesse nível europeu de arte e cultura. A gente está no certeza, Brasil. Então, a gente precisa levar nos bairros e ajudar a classe artística. Eu acho que tem muito preconceito. A gente fala, mas está gastando dinheiro com isso, deveria ir para a saúde. A saúde tem o dinheiro dela. A Exatamente. cultura tem o dinheiro dela, a educação tem o dinheiro dela, o desenvolvimento econômico tem o dinheiro dele, o esporte tem o dinheiro. Então, no orçamento tem o seu quadradinho e precisa ser gasto naquilo que é feito, né? Se ruim se a gente só tivesse saúde, né? Só tivesse educação. A gente tem que ter tudo: saúde, educação, cultura, entretenimento. E é assim que funciona o orçamento público. Legal. A gente fala, né? A gente tá aqui na rua, a gente sabe como é que é. A gente sabe que os bairros estão carentes, entendeu? E os bairros precisam, Carlinhos. Precisa de projeto, precisa da dança, precisa do Muito. teatro, precisa culinária, precisa Lazer, precisa tudo. da costureira, né? Precisa Isso. do artesanato. Isso é Exato. muito importante. Então, poder público, valoriza. A gente tá dando a chave para vocês aí, cara. Exatamente. O A caminho gente das tá- pedras. A gente tá nas comunidades, tá ligado? Exato. Exatamente. Fábio, no comecinho a gente fez a sua apresentação aqui, excelente, cara, parabéns, né, novamente. E a gente viu aqui os projetos que você tem, cara. Você tem um projeto aqui do EPTU Verde, né, a volta do transporte universitário. Tem também um aqui que me chamou a atenção, a lei das doulas, né? Dá uma breve explanação para nós desses projetos que você tem. Começar do transporte universitário. Antigamente, e eu era um desses contemplados, eu só consegui fazer faculdade em Campinas porque eu tinha ônibus da prefeitura para Campinas. Se não tivesse isso, provavelmente eu não teria feito, porque não tinha nem transporte para lá, que não dá para pegar um ônibus de linha, porque não dá tempo. Então, a prefeitura me ajudou a me formar. Por isso que eu acho que eu também tenho uma dívida com a cidade que eu preciso pagar de alguma forma, porque se ela investiu em mim, eu preciso dar a minha contrapartida. E aí acabou isso. Das primeiras iniciativas do prefeito Geraldo Garcia foi acabar com o transporte universitário no mandato dele, né? Eu fazia parte do mandato, falei para ele, pelo amor de Deus, a gente precisa sentar, ver porque vai ficar muita gente. E foi uma briga, não sei se você se recorda, mas os estudantes foram e não teve jeito. Sim. Acabou. E pronto. E aí eu falei, não, mas agora como vereador eu preciso fazer alguma coisa. E foi a primeira emenda da história do orçamento da cidade, o que é um absurdo, porque você pega, o prefeito manda o orçamento para a Câmara e a gente discute se vai mais para a cultura, se vai mais para a saúde, se vai mais para a educação. Isso nunca foi discutido. O que é um problema, porque quem está na comunidade, quem está no bairro é o vereador. Às vezes o prefeito não tem conta disso e o vereador faz isso. E eu fui lá e reservei R$1 milhão para o transporte universitário. Vai ter, porque vai estar lá, é lei, é obrigatório. E surgiu novamente. A gente já está no segundo semestre de transporte universitário, que inclusive está com inscrições ainda em aberto. A pessoa vai lá e ela recebe de R$200 a R$400 por mês de reembolso desse transporte. É um método diferente, a prefeitura não contrata mais o ônibus, agora quem contrata é o próprio estudante,
que ajuda bem. Então, se ele quiser estudar em São Paulo, quiser estudar em qualquer outro lugar, a prefeitura dá R$400 para ele de reembolso. Boa. O do IPTU verde é uma ideia muito boa que eu peguei da prefeitura de Belo Horizonte, que é o quê? Se você tiver iniciativas verdes na sua casa, você tem desconto no IPTU. Então você tem uma placa solar, você está captando a água de chuva, você tem uma construção mais ambientalmente correta, e tudo isso tem uma tabela enorme com várias categorias que você vai acumulando pontos, e esse acúmulo de pontos pode dar de 3, 5 e 7% de desconto no IPTU. É muito legal, a lei já está aprovada, eu só estou esperando o prefeito, faz um ano mais ou menos que eu estou esperando o prefeito, regulamentar e colocar isso de fato na vida das pessoas, né? Então a lei já existe e agora só falta o prefeito regulamentar. A lei das doulas, eu confesso que eu também não sabia o que era doulas quando eu apresentei a lei de doulas. Porque o que é? Foi naquela época que, vocês lógico que se lembram, que teve um anestesista que abusou sexualmente de uma paciente, né? Que está lá no hospital. E aí começou esse burburinho. E existe uma profissão que chama doulas, que a mulher contrata, ou existe uma doula que é voluntária, para ela acompanhar no período de gravidez. Sim. Então a doula vai falando para a grávida como que é, como que faz, não se ficar tão nervosa, métodos, né, desde o comecinho da gravidez. Isso é muito importante. Até depois da gravidez. Então, em Salto, existe uma lei federal que é obrigatório deixar o acompanhante acompanhar a esposa. Só que a doula, muitas vezes, não conseguia entrar também no hospital. E a gente fez uma lei que não se pode proibir a doula de entrar. Então foi uma vitória, né? Porque a gente começou a falar de doulas, né? Que eu aprendi de iniciativa das mulheres que acompanham o meu mandato. A gente começou a discutir a maternidade, a gente começou a ver problemas. Semana passada eu fui com as primeiras doulas de cadastro no hospital. A gente já começou a andar ao hospital e ver o olhar da doula para a administração do hospital, já trouxe várias ideias. Então, foi isso que foi legal. Então, a doula é uma profissional que é contratada pela grávida para acompanhar no período da gravidez, inclusive no parto, até depois, na amamentação, tudo. E é uma iniciativa super importante que a gente divulgou o que é doula, que a grande maioria não sabia o que era, e também possibilitou a que já sabiam a poder entrar a doula no hospital. Então, foi bem bacana. Boa. Isso é importante, é uma segurança, né? Boa. Confiança. Confiança, porque eu imagino o desespero da mulher, né? Naquele momento. A mulher merece, precisa ter. Não sabe, esse é o primeiro filho, você não sabe direito o que acontece. Isso é muito importante. Exato. E apesar do hospital ser uma coisa assim, normal, que nasce criança todo dia, a mãe não é numa situação normal, né? Ela tá muito ansiosa, tudo, e a doula meio que acalma, faz... ela leva bola, aquelas bolas tipo de... Pilates, para ir melhorando, né? A dor da grávida até ela entrar em trabalho de parto. Então é bem legal. Perfeito, cara. Perfeito. 2023. Qual é os seus projetos agora, cara? Daqui pra frente. Então, esse ano eu falo assim, o mandato tem 4 anos, né? O primeiro ano a gente tá aprendendo, né? Porque apesar de estudar tudo na prática, é muito diferente. Você tem que conhecer os vereadores. Eu não conhecia, 90% dos vereadores. Tem que entender como que funciona para trabalhar, né? Porque cada vereador tem seu estilo, sim, cada vereador tem sua particularidade. E aí esse primeiro ano foi mais ou menos isso, né? A gente aprender como funciona realmente o mandato, né? Eu, como tive muito voto, o meu WhatsApp bomba demais, muita mensagem, às vezes eu não consigo nem responder. Eu falo, peço até desculpa, mas às vezes não dá para responder, né? Porque a gente conseguiu aprovar agora o assessor, que eu acho que algum pessoal da população não gostou muito, mas é essencial. Se a gente quer ter uma Câmara atuante, independente e que preste um bom serviço para a população, a gente tem que ter apoio, porque sozinho a gente não consegue, ainda mais agora com tecnologia, né? Que a pessoa manda um WhatsApp para a gente. Antigamente fazia fila na Câmara para atender as pessoas. Agora não vai ninguém na Câmara. Todo mundo fala com a gente pelo WhatsApp, pela rede social. Verdade. É muito difícil. Então, esse é o primeiro ano. O segundo ano é um ano que a gente é meio coadjuvante, porque tem eleições nacionais. Sim. Tem eleição para presidente, tem eleição para deputado, tem eleição para senador. Então a gente fica meio que no segundo plano. Tá todo mundo brigando lá. Essa eleição especificamente foi muito tensa, né? A gente sabe. E o terceiro ano é um ano que o vereador pode trabalhar muito e mostrar o trabalho dele, porque é um ano que não tem eleição e é um ano que você já sabe, né, como funciona o sistema, e você está aí para trabalhar. Então eu tenho muitos projetos de lei, né, que eu quero colocar, muitas fiscalizações, novamente, atender os MEIs lá, que eu acho que é importante, andar mais na rua, que é importante, que agora a pandemia realmente parou, né, porque o ano passado
foi muito difícil, foi muito. A gente não sabia se abria, se fechava e ficava com medo. Agora que está tudo muito resolvido, graças a Deus, e a vacina, e a gente tá com isso. Então agora é sair na rua, ouvir a população, entender, né, o que está acontecendo com a cidade, a opinião, porque às vezes a gente fica ouvindo só na rede social, e a rede social é uma bolha, né? Você vê o que está em volta de você. Tá presente, Então, ir né? nos bairros, acho que é importante fazer, continuar trabalhando na Câmara, mas ir bastante nos bairros para ouvir a população, as demandas. Eu sei que as demandas são muitas, mas o que depender do meu mandato, a gente vai dialogar bastante com a população em 2023. E aí, 2024, que é o último ano desse mandato, é um ano mais conturbado, digamos assim, porque tem eleições municipais, então tá todo mundo meio que pensando na eleição municipal, mas também trabalhar muito, né? Porque eu acho que a cidade precisa de novas lideranças políticas, não só na vereança. Eu acho que a prefeitura também precisa de novos candidatos, que novas mentes, novas visões, para a população realmente escolher, né? Porque ter 2 candidatos só numa eleição municipal, eu acho que é pouco. Tem que ter mais gente para aumentar o debate e aumentar a escolha da população. Acho que a população tem que ter escolha. Legal. Parabéns. Aproveitando esse gancho, né? Podcast tá com o quadro lá, né? E nem vão pros bairros, né? Exatamente. Já vão pros bairros também. O tamborzão vai pros bairros. Isso. Né? Qual seria a ideia mesmo? A gente vai pegar o nosso tambor, a gente vai fazer plantão nos bairros, a gente vai levar a nossa voz pros bairros. Você aí, que tem um time de futebol, quer que esse tambor vá pra sua torcida, chama a gente aqui. Também, dentro dos bairros, né, captar não só os elogios, também chamamentos, né, para as mães dos políticos e tal, né? Captar tudo isso, né? Afunilar, trazer, porque aqui a nossa voz não é só a nossa voz, não é só a sua voz, é a voz de quem tá lá atrás também, que não tem a oportunidade de falar, não tem a oportunidade de chegar. Então, muitas vezes, que nem vocês falam, chega no WhatsApp e tal, mas muita gente não tem WhatsApp. Inclusive, temos a tecnologia aí às nossas mãos, mas a tecnologia ela ainda é restrita. A gente sabe que o poder aquisitivo das pessoas não dá para comprar um celular, ou às vezes é um celular compartilhado com 5 dentro da casa. Exatamente. Então a gente ainda tem essas dificuldades. Então nossa voz vai nos bairros, chama aí, chama no Zap, chama na rede social. Nossa rede, nossos contatos. Isso, a gente vai. E você também, empreendedor, que tem um comércio, que quer Com fazer certeza. também cobertura de show, a gente faz também, né, Zulu? Com certeza. A gente faz também, A gente já tivemos lá Isso. no barzinho No do Black Black Dog. Dogs. Foi uma Isso. noite muito legal. Quero mandar um salve Exatamente. lá pro Emerson da Cor. Hermes da Cor. Quero mandar também um Exato. salve lá pra banda Curupira Curupira Groove. Groove. Que breve o Rapaziada, Cacá vai estar aqui firmeza. com a gente também. Exato. O Johnny, aquele dia lá, ele comeu um lanche excelente lá, Que cara. gostoso, hein? Que noite gostosa. Ele não para de falar mais. Que legal. E vai dar muito certo isso dos bairros, porque eu acho Boa. que... Quer dizer, a vida tá no bairro, né? Sim, Não adianta. exato. A gente, eu falo que em 2020, agora, perguntaram se eu ia ser candidato a deputado. Eu falo, mas pô, ganhei agora para vereador, né? E o meu objetivo é estar na cidade. Eu acho que o que eu gosto mesmo é de cidade, porque realmente eu gosto de cidade. Eu estudo cidade. Tô até tentando um mestrado em cidades. Eu acho que eu quero ganhar uma bolsa, porque infelizmente não tenho dinheiro para pagar o mestrado, que é muito caro. Sim. Mas eu quero ganhar uma bolsa para estudar cidades. Eu acho que a vida acontece na cidade. Pô, é legal ser deputado? Pô, legal, uma moral, né? Você consegue fazer bastante coisa. Mas você vai lá para Brasília, vai lá para São Paulo e acaba esquecendo das cidades. E a vida acontece aqui, tudo Exato. acontece aqui e a cidade precisa ser feita para as pessoas. Isso Eu é acho que gostoso. muitas vezes a gente pensa a cidade feita para carro, a cidade tem que ser feita para pessoa, tem que ter transporte público decente. Domingo agora eu fui na Avenida Paulista, que eu mudei o conceito. Eu falei, a gente precisa fechar algumas ruas da cidade para a pessoa andar na rua. Na verdade, não é fechar a rua, é abrir a rua para o pedestre, né? A gente fecha para os carros e abre para o pedestre. Então, acho que é assim que tem que ser a cidade, feita para as pessoas. Legal, isso é muito Boa. importante. Isso é gostar. Exato. Fábio, explica pra nós como funciona a Câmara de Vereadores. Fala pra nós, porque assim, eu tenho o prazer de ir lá em algumas sessões, acompanho alguns vereadores nas redes sociais e também, né, tenho contato direto. Então a gente tem, né, essa visão. Agora, muita gente em casa não tem essa visão de como funciona. Explica pra nós. Muitas vezes o público também gostaria de
conhecer, Isso, fazer participar. participar, Dizer né? que é aberto ao público também, né? O Sim. público pode. A Câmara, ela fica aberta todo dia, né? De segunda a sexta, no horário comercial, que atrapalha um pouco também o público em geral. E toda terça-feira, às 14 horas, tem uma sessão ordinária que a gente debate os projetos. Eu confesso que normalmente a sessão não é legal. Não é uma coisa muito assim, nossa, que legal ficar lá assistindo, porque demora, tem vários... O regimento é muito ultrapassado, então tem que ficar lendo um monte de coisa. Então não é uma coisa assim que fala, nossa, que atração para a população teatro, né? ver. Não é uma coisa legal assim de ver. Mas é bom saber o que acontece Exato. dentro da área. Então, eu como professor também tenho um compromisso de fazer alguns cursos para explicar o que acontece, o que é um projeto de lei. Né? A pessoa não precisa ficar indo lá terça-feira assistir a sessão, que é importante uma vez ou outra ir. Mas como que é um projeto de lei? Como nasce um projeto de lei? Isso. Como que eu faço uma indicação? Porque quando assim, a pessoa fala, tem um buraco na frente da minha casa, o que eu faço como vereador? Eu vou lá e faço uma indicação, que é um documento que vai para a prefeitura. É um requerimento, eu quero saber informações, cadê o dinheiro que ia para a cultura e não está sendo gasto? Eu faço um requerimento e o prefeito é obrigado a responder. Então, essas ferramentas e esse funcionamento da Câmara, eu explico eu acho que esse mês eu vou fazer, qual que é a data? Vamos ver. 26, numa quarta-feira, eu vou abrir inscrição em breve na rede social, que é um curso que eu falo o que acontece dentro da Câmara. E é muito legal, eu explico tudo, mas tem uma parte prática, que eu tenho um baralho que tem vários assuntos, alguns polêmicos e outros não, que as pessoas tiram aleatoriamente e ela fica de um lado que defende e o outro lado que não defende, né? Então é aleatório, tipo, você vai uma questão lá, mesmo que a pessoa pessoalmente defenda, né? Mas se ela tá do lado do que não defende, ela tem que não defender aquilo. Então é muito legal. Eu já fiz a primeira edição, foi a primeira vez, então foi meio reduzido, mas agora eu vou abrir para todo mundo e convido a todos para irem lá na Câmara e na minha rede social, dia 22, mas eu vou divulgar na rede social já a inscrição, é só fazer a inscrição e ficar lá à noite comigo das 7 até umas 10 horas da noite, e o curso é bem legal e a gente aprende exatamente como funciona a Câmara, que não é um bicho de 7 cabeças, né, e que a população precisa ficar atenta. Boa. Eu vou deixar a minha última pergunta aqui, né, Fábio? Porque parece que toda vez que a gente tá aqui tem uma polêmica, né, Zulu? Sim. Todo programa tem uma polêmica. Eu queria, né, perguntar para você, né, esses dias viralizou, né, o pão de R$3, né, das licitações. Como que funciona essas licitações? Porque o pessoal, ele classifica o pão de R$3, né, ele não vê a mão de obra, não vê que a pessoa injeta o dinheiro, depois de 30 dias ela vai receber, não é imediato, né? Sim. Então explica para nós essa licitação do pão de R$3. Assim, o poder público não pode comprar onde ele quer, né? Existe uma lei que chama Lei de Licitações, que não deixa. O prefeito fala assim, eu vou ir lá no São Roque e vou comprar um pão. Ele não pode fazer isso, né? Ele precisa abrir um chamamento, né? Que chama licitação, ou compra direta, e precisa de 3 orçamentos. Quando é um valor pequeno, tipo esse do pão, que se eu não me engano era R$5.000, e deu esse escândalo todo por causa de R$5.000, você vai, chama as padarias interessadas, avisa, e aí no mínimo com 3 orçamentos você compra o menor. Mas não era só pão, né? O que eu lembro era 1.000 pães, né, que eram entregues uma quantidade por dia, então tinha toda essa mão de obra de entrega, a mão de obra de embalar também individualmente o pão, não é tudo ao mesmo tempo. Porque uma coisa é eu ir na padaria e pedir 1.000 pães, ele me entregar um sacão e acabou. O custo é menor do que eu pedir de 100 em 100, etc. Exatamente. E foi assim que funcionou. Só que o jeito que a prefeitura divulga também é errado, né? Ela colocou lá pão, R$3. O que o cidadão pensa? Que o pão custa R$3. Um pão normal custa R$3. E tem tudo isso. Então, tá errado da prefeitura o modo de divulgar. Eu acho que também dá para pesquisar mais empresas. Eu acho que é meio viciado também esse sistema de compra da prefeitura, que sempre recebe as mesmas empresas, mas aí precisa ter empresa, precisa ter meio aberto para vender para a prefeitura. E é isso. Mas é assim, se a gente começar a fazer uma polêmica por R$5.000, eu acho assim que é um dinheiro, é importante, não precisa ficar em cima, mas é um pão que inclusive é pro pop aqui,
e que está justificado, né? Não é só o pão. Então eu acho que a gente precisa pensar antes, né? Antes, porque tem gente que ganha com o caos, né? Eu falo sempre que tem político que ganha com o caos. Então é uma estratégia e vira um caos. Mas a gente abriu essa semana, que não foi tão divulgado e não viralizou, uma CPI para investigar porque sumiu 11 mil metros quadrados de terreno do Central Park, que é da prefeitura. São mais de quase 20 milhões de reais de terreno, que pode ser uma escola, pode ser um hospital, pode ser vendido, se transformar em escola, e que sumiu. Simplesmente o dono do terreno falou, não, isso aqui não é mais da prefeitura, é meu. E a gente abriu uma CPI, inclusive eu sou um dos membros da CPI, e vamos investigar a fundo, porque esses 11 mil metros quadrados têm que voltar para a prefeitura, porque é de direito e é do povo saltense. Então a gente está investigando lá na Avenida dos Três Poderes, né? E por isso que a avenida chama Três Poderes, porque tem um terreno da prefeitura, tem um terreno da Câmara e tem um terreno do Fórum que simplesmente sumiram e ninguém sabe, ninguém viu, e a gente vai investigar e a gente vai devolver esse patrimônio para o povo saltense. Esse é o trabalho do vereador, né? É exatamente esse. Esse é o trabalho do vereador. Você que está no chat aí, mandando sua pergunta, hoje uma noite especial no sofá do Nossa Voz. Fábio Jorge, vereador daqui da cidade de Salto. Eu vou deixar duas perguntinhas para você, que é a X da questão do nosso programa. Eu gostaria que você respondesse para mim. Deixasse para a gente aqui uma de protesto e outra de esperança. Vamos lá, de esperança primeiro, né? Eu acho que a gente precisa pensar mais a cidade, a gente precisa vivenciar mais a cidade, ocupar mais a cidade. Eu acho que a gente precisa andar mais pela cidade. Às vezes a gente anda de carro para lá e para cá, mas acaba não andando de fato a pé pela cidade, conhecendo a cidade, se envolvendo mais com a comunidade. Eu acho que é importante isso. A gente precisa ter essa identidade com a cidade e principalmente participando mais ativamente das decisões políticas da cidade, né? Eu falo, às vezes fala, eu só reclamo do vereador. Eu falei, então vamos candidatar a vereador. Eu acho que eu me candidatei porque eu não via ninguém que conseguisse me representar. Então, a partir do momento que eu não vejo ninguém que consegue me representar, eu vou lá e me represento. E represento os outros. Então, eu acho que é importante isso. Não só criticar, ajudar, né? Então, eu tenho essa esperança que a gente vai conseguir fazer uma cidade mais moderna, mais futurista, acompanhar. A gente está meio parado no tempo. Eu sempre falo que a prefeitura de Salto está parada em 1970 ainda, com vários problemas que outras cidades já solucionaram e a gente ainda não conseguiu. Então, eu tenho essa esperança que a gente consiga. E de protesto, eu acho que eu protesto com alguns políticos que usam a política como profissão. Eu acho que não é exatamente isso. Logicamente, que a gente tem que dar prioridade. Eu, eleito, tenho que dar prioridade ao meu mandato, logicamente. Mas não é isso, não é uma profissão. A gente precisa entender que temos missões para cumprir e não é só o meu ego, né? É gostoso falar sou vereador, é gostoso fui eleito, etc. Mas não é esse o objetivo final. O objetivo final, né, é que as pessoas fiquem felizes, que as pessoas tenham arte, tenham cultura, tenham educação, tenham saúde, né? E não eu só pensando, não, mas eu fui eleito e agora sou eu. Não, a gente precisa pensar nisso. Então, esse protesto aos políticos que sempre pensam neles antes de pensar na população. Perfeito. Perfeito. Fábio Jorge, 29 aninho, economista, pós-graduado em gestão pública pela Unicamp, professor e vereador de Salto. Muito obrigado por você estar aqui. Deus abençoe sua caminhada, tá, cara? Você é uma pessoa, um garoto novo, tem muito para caminhar aí. Tem não vou falar o palavrão aqui, mas uma baita visão, tá? Continue seguindo esse caminho aí. Eu sei que você é muito querido aqui em Salto. Deus abençoe e muito obrigado. Né, Carlinhos? Exato. Mano, parabéns pela sua trajetória, tá? A gente deseja aí todo sucesso para você, né? Ande mais pelo bairro, exatamente como você disse, né? Falta muito vereador andar pelos bairros do começo do mandato ao fim. A gente vê que no comecinho ele anda, depois ele dá aquela sumida clássica e volta próximo de vencer o mandato. Então é uma boa oportunidade aí para vocês aí que estão assistindo, que querem ser vereador, aprender um pouco com o nobre vereador aqui, né? Passar os ensinamentos para o pessoal que tem muito a aprender, né? Investir na tecnologia, que nem você fala, no empreendedorismo, na qualificação. Então isso você vai longe, cara. Você é um visionário.
Então tem todo o nosso apoio aí para divulgar os cursos, para divulgar o que você tem para divulgar aí. O espaço é nosso, o espaço é seu, o espaço é de quem quiser vir aí, tá? Obrigado pela oportunidade de eu explicar mais ou menos como eu penso a cidade, como eu penso meu mandato. E o pessoal que está nos assistindo, se quiser saber mais sobre política, se quiser ser candidato, eu acho importante, conversem comigo, né? Que as pessoas pensam, não, mas ele é candidato também e adversário, não. Se você quer fazer uma boa política, você está no meu time, então venha conversar com a gente, tire dúvidas, vai lá no curso da Câmara, que é importante a gente ter cada vez mais gente querendo fazer uma boa política. Então, vamos se unir, porque a gente junto, né, é mais forte, como o pessoal diz, então vamos se unir e fazer uma boa política para a cidade, que a cidade precisa. Legal. Gostaria de agradecer você que esteve com a gente até agora. Uma boa noite. Muito obrigado. E é isso aí. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Dega Bodega, a Dega do Bebê, Salto Pizza, né? Gostaria também de agradecer a nossa equipe, ao nosso diretor, Kenneth, Sanderson, ao Johnny, ao Carlinho, Ao Zulu. ao Fábio Gutierrez, essa nossa equipe que faz desse podcast levar informação para você, com maior carinho, dedicação, responsabilidade. E é isso aí. Hoje, na nossa noite de segunda-feira, recebemos a presença do nosso vereador daqui da cidade de Salto, Fábio Jorge. É isso aí, né? É isso. Gostosinho, né, Zulu? Então, É isso aí. até a próxima, galera. Até a próxima. Depois, qualquer coisa aí, se as mensagens não forem respondidas, a gente volta e responde, tá? Lembrando que estamos conectados pela R News, canal 42, Soul TV, Connect BR pelas plataformas digitais. Facebook, Instagram, YouTube e também estamos na Claro TV. Porque Poxa. esse é o nosso programa, podcast Nossa Voz. Stand up